Salve Maria! Sejam bem-vindos aqui ao canal do Mais Que Amigos Marianos. E eu te convido a você, durante este tempo quaresmal, esta Semana Santa que vivenciamos, a um olhar mais criterioso para a cruz de Cristo, principalmente para o momento da morte de Cristo na cruz, aonde o soldado romano transpassa Jesus com a lança e fere o coração de Jesus, aonde jorra sangue e água. Esta devoção tão conhecida, tão divulgada por Santa Faustina e também pelo nosso querido São João Paulo II, onde ele instituiu o primeiro domingo depois da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Mas enfim, voltamos então à morte de Cristo na cruz, quando o soldado fere o coração de Jesus, o dia se escurece, o dia se torna noite, e o véu do templo ele se rasga, de alto a baixo, aonde então se abre esse véu que separava o Santo dos Santos, onde somente os sacerdotes tinham acesso à Arca da Aliança. Jesus inaugura então um novo modelo de fé, aberto para todo mundo, aonde do seu coração brota essa divina misericórdia, brota os sacramentos, principalmente a água do batismo que jorra do peito de Jesus, o sangue de Jesus, de onde brota a comunhão, aonde nós nos alimentamos. Então, deste momento aonde Cristo ele se entrega, onde brota essa misericórdia, em sinal dos seus sacramentos para cada um de nós na sua morte na cruz. Aonde tudo parecia ser o fim, aonde tudo parecia ser acabado, aonde tudo parecia o que o pecado tinha vencido a vida. Mas ali não, ali foi só um sinal aonde Deus se entrega, onde Jesus se entrega nas mãos de Deus. E eu te convido agora a olhar para a cruz sem o Cristo. Se olharmos para a cruz de Cristo sem a dimensão da fé, nós vamos enxergar apenas um instrumento romano, um instrumento de sofrimento, de dor, um instrumento de morte. Nós só vamos conseguir ver a crueldade do momento com que aconteceu. Mas se olharmos para a cruz de Cristo com os olhos da fé, nós vamos enxergar a vitória de Cristo, enxergar uma vida nova, porque Cristo não ficou na cruz, Cristo ressuscitou. Então, olhar para a cruz de Cristo sem o Cristo é entender que o Cristo não ficou na cruz. A morte, o pecado, ele não venceu. Mas Jesus ressuscitou e venceu a morte. E este madeiro sem o Cristo foi somente um instrumento para que pudesse acontecer então a ressurreição e inaugurar novamente o céu, abrir as portas do céu para que todos nós, batizados e que aceitassem a seguir e que aceitamos seguir Jesus, pudéssemos também ressuscitar com ele. Em uma outra dimensão, Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 38, ele nos convida a tomar a nossa cruz também. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Tomar a cruz significa assumir a nossa vida. E cruz a gente não escolhe. Missão, sim, a gente escolhe e a gente pode ou não seguir a nossa missão, mas cruz não, ela se impõe na nossa vida. E Deus vai impondo a cruz na nossa vida de acordo com aquilo com que a gente consegue, com aquilo que a gente tem capacidade de carregar. A gente pode transformar a nossa cruz em uma missão para a vida toda. Mas então o convite de Jesus é que nós possamos tomar a nossa cruz e seguir, porque quem não toma a sua cruz e não segue Jesus, não é digno dele. Em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, nós encontramos mais um convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossas almas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui vem um grande questionamento. Nós carregamos as nossas cruzes ou os nossos fardos? A nossa cruz a gente não escolhe, nos impõe. Que seja uma doença, que seja uma dificuldade na vida, é aquilo que a gente não escolhe, é Deus que impõe. Isso é a nossa cruz. Agora, os nossos fardos, são nós que impomos os nossos fardos. E quantas vezes nós carregamos os nossos fardos imaginando que é a nossa cruz. Mas os fardos a gente não precisa carregar. O próprio Jesus diz para que a gente entregue o fardo para que Jesus possa nos carregar. E os nossos fardos, eles podem ser sofrimentos que a gente carrega a vida toda, de algumas más escolhas, de algumas falhas nossas, de mágoas que a gente vai acumulando nos nossos fardos, de alguns erros com que a gente faz. Isso vai se tornando um fardo pesado para carregar durante a vida toda. Os nossos pecados são fardos pesadíssimos com que a gente coloca para poder carregar a vida inteira. Os vícios, tanto eles de drogas, vícios até de situações que a vida nos coloca, vícios sexuais, de pornografias, enfim, vícios que vão se tornando fardos pesados para que a gente possa carregar durante a vida toda. Outro fardo que se torna muito grande na vida nossa são as nossas preocupações, com que a gente vai se preocupando, colocando a nossa cabeça para trabalhar com coisas que ainda nem aconteceram, que talvez nem virão a acontecer, mas que isso vai se tornando um fardo pesadíssimo para a nossa vida. Então, isso são os nossos fardos, e com que o próprio Jesus nos disse: traga os vossos fardos até mim, que eu vos aliviarei. E esses fardos, então, nós devemos entregar a Jesus. Nós não precisamos carregar. Nossa cruz, sim. Então, lembrar desta diferença, que a cruz nos é imposta, é Deus que vai nos colocando. Os fardos é aquilo que a gente vai escolhendo e colocando nos nossos ombros para que a gente possa carregar. Mas o próprio Jesus nos disse: traga os vossos fardos e eu vos aliviarei. Um outro convite que Jesus nos faz é que nós possamos unir a nossa cruz à cruz de Cristo, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Em Mateus 10, 18, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Tomar a nossa cruz é uni-la a Jesus. Muitos pensam que unir a sua cruz à cruz de Cristo é fazer grandes penitências, fazer grandes momentos de oração, estar presentes. Também isso faz unir a nossa cruz à cruz de Cristo. Mas uma grande experiência e um grande modelo de unir a sua cruz de Cristo nós temos em Nossa Senhora, a qual tornou a sua cruz uma missão, a de viver para o seu Filho. E o momento mais forte da cruz de Maria foi durante o caminho do Calvário, onde Maria lhe unia, onde ela sentia no seu próprio corpo a dor com que Cristo sentia. Imaginemos Nossa Senhora unindo sua cruz à cruz de Cristo, toda aquela multidão seguindo Cristo, carregando sua cruz, e Maria caminhando ali em volta, tendo até dificuldade no meio do povo para poder chegar até Jesus, para poder ver Jesus caminhando. Imagine o sofrimento de Maria, que podia sentir a dor que Jesus estava sentindo no seu próprio corpo. Então, é um modelo perfeito de unir. Então, carregar a nossa cruz, carregar a cruz que nos é imposta, aquilo que nós não escolhemos, tornar isso da nossa vida uma missão. Nós temos em Maria o modelo perfeito de unir a nossa cruz à cruz de Cristo. É caminhar do lado, é estar presente neste caminho que Jesus fez na cruz de Cristo. E então, o grande convite de olharmos para a cruz durante estes dias é olharmos para a dimensão de que Cristo morreu na cruz, mas a cruz, a morte, o pecado não venceu Cristo.
Cristo ressuscitou. Olharmos para a cruz sem o Cristo, aonde na Sexta-feira Santa nós fazemos essa dimensão de uma pequena adoração à Santa Cruz, é que a cruz não como instrumento de sofrimento, olharmos para a cruz como instrumento de ressurreição. E ali naquela cruz, reconhecermos a nossa cruz, a nossa missão, a cruz que nos é imposta. E assim nós podemos então também buscarmos esse grande instrumento de ressurreição, a cruz de nossa vida, para também buscarmos a nossa ressurreição. E olharmos para a cruz também é entendermos qual é a minha cruz. Unir ela ao sofrimento, unir ela à caminhada de Cristo, assim como Maria fez, para que um dia cheguemos então à salvação, cheguemos então à nossa ressurreição. Fiquem com Deus, curta o nosso vídeo, compartilhe e acompanhe os nossos vídeos pelo canal do Mais Que Amigos Marianos. Salve Maria!